Tem dias em que tudo dentro de você grita por socorro, mas ninguém vê. Você sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. E o pior de tudo é achar que Deus se esqueceu de você. Mas hoje Ele te trouxe aqui para te lembrar. Filho, filha, eu ainda estou cuidando de tudo. O desânimo quer te fazer parar, mas Deus já está renovando as suas forças. Mesmo que você não perceba, essa não é só mais uma mensagem. É uma resposta, é um respiro, é um reencontro com aquele que nunca saiu do seu lado. Então fique comigo até o fim, porque eu creio que Deus vai te levantar neste vídeo. E antes de continuarmos, eu quero te pedir uma coisa. Se você sentir Deus falando contigo, se essa palavra tocar sua alma, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E já comenta: aqui, Deus está cuidando de mim, porque esse é o primeiro passo para receber tudo o que Ele tem para você hoje. Existem momentos em que a vida perde a cor. As coisas que antes te davam alegria já não fazem mais sentido. Você acorda, vive o dia, mas por dentro está cansado, exausto de lutar, como se estivesse andando em um túnel sem saída. E nessas horas o inimigo sussurra: acabou, não tem mais jeito. Mas escute o que o Espírito Santo está te dizendo agora: eu estou contigo, mesmo na escuridão. E é aí que a minha luz começa a brilhar dentro de você. Muitos pensam que Deus só se manifesta quando tudo vai bem, mas a verdade é que é no fundo do poço que Ele nos encontra. É no meio da dor que Ele revela sua presença de forma mais intensa. Quando os aplausos somem, quando a multidão se cala, quando ninguém mais aparece. É aí que Deus entra em cena. Ele não tem medo da sua dor. Ele não se afasta do seu cansaço. Pelo contrário, Ele corre para perto. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, se o seu coração está em pedaços, você está exatamente no lugar onde Deus age com mais poder. Ele não precisa que você esteja forte. Ele precisa que você esteja disposto a abrir o coração, mesmo ferido, disposto a confiar, mesmo sem entender, disposto a continuar, mesmo cansado. Sabe por que você ainda está de pé? Porque Deus nunca soltou a sua mão. Você já enfrentou lutas que achou que não ia sobreviver, e aqui está você. Já chorou noites inteiras, e mesmo assim amanheceu com forças para mais um dia. Isso não é sorte, isso não é força humana. Isso é Deus te sustentando mesmo quando você pensava que não ia conseguir. Isso é graça, é amor que não desiste. O mundo pode até dizer que você falhou, que você perdeu, que você não tem mais saída. Mas o céu está dizendo outra coisa. Você é meu. Eu ainda tenho planos com você e nenhum desânimo vai anular o que eu escrevi sobre a sua vida. Quando tudo ao seu redor parece escuro, lembre-se, Deus está acendendo uma luz dentro de você. E essa luz é fé, é esperança, é o renovo que vem de dentro para fora. A fé verdadeira não nasce em dias tranquilos. Ela nasce nas noites escuras, quando tudo o que resta é confiar. E se hoje você só consegue dizer: Deus, me ajuda, isso já é suficiente, porque Ele escuta até o suspiro da sua alma. E Ele responde com presença. Escreva nos comentários: mesmo no escuro, eu confio em Deus. Porque é exatamente nesse ambiente que Ele começa a escrever os capítulos mais lindos da sua história. O sentimento de abandono é cruel. Parece que ninguém vê, ninguém entende, ninguém se importa. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. E quando esse vazio atinge a alma, a pergunta que mais ecoa no coração é: será que Deus me esqueceu? Mas hoje eu quero te lembrar com todo o amor e verdade do céu. Deus nunca esquece de quem Ele ama. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. É no silêncio que Deus realiza as obras mais profundas. Quando você ora,
e parece que nada acontece, quando o tempo passa e a resposta não vem, quando sua força vai embora e sua fé se enfraquece. É aí que Deus começa a agir no invisível. Ele move corações, abre caminhos, derruba barreiras, tudo isso longe dos seus olhos, mas nunca longe da sua história. Ele é um pai que cuida até dos detalhes que você nem imagina. Sabe o que Isaías 49:15 diz? Pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Essa é uma promessa direta do coração de Deus para o seu coração hoje. Nem as pessoas que deveriam te amar são capazes de amar como Ele ama. E se até elas falharem, Deus nunca falhará. Ele nunca te esqueceu, nem por um segundo. O problema é que confundimos silêncio com ausência. E não é a mesma coisa. Deus pode estar em silêncio, mas nunca ausente. Assim como um professor que fica calado durante a prova, Deus permanece observando, confiando que você vai passar pelo que está enfrentando, porque Ele já te capacitou. Ele já colocou dentro de você mais força do que você imagina ter. E enquanto você caminha, Ele está te moldando, sem alarde, sem barulho, mas com precisão divina. Talvez você esteja vivendo um tempo onde tudo parece parado. As portas não se abrem, os sonhos estão em pausa, os dias são repetitivos, mas o céu não está parado. Deus não está em silêncio porque esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está preparando algo que precisa de tempo, maturidade e fé para ser vivido. E quando chegar o momento certo, tudo vai se encaixar. O silêncio de Deus é um convite à confiança. É como se Ele dissesse: você consegue seguir mesmo sem ver? E é aí que a fé verdadeira cresce. Crer quando tudo dá certo é fácil. Difícil é continuar crendo quando tudo parece dar errado. Mas é essa fé que move o céu. É essa fé que abre caminhos no deserto. Hoje, se você se sente esquecido, escute essa verdade. Você está no radar de Deus. O nome dele ainda está escrito sobre a sua história. E nada, absolutamente nada, vai impedir o que ele já determinou. Para a sua vida, escreva nos comentários: Deus não se esqueceu de mim, porque Ele está preparando o melhor, mesmo em silêncio. É difícil aceitar que a dor pode ter um propósito. Quando estamos sofrendo, tudo o que queremos é alívio imediato. Queremos que acabe logo, que tudo volte ao normal. Mas a verdade é que muitas vezes o sofrimento não vem para nos destruir, mas para nos posicionar. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada dor, cada batalha, cada deserto, tudo é ferramenta nas mãos dele para te aproximar do propósito que ele escreveu para você. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria amadurecido, eu não teria orado mais, eu não teria aprendido o que aprendi? É exatamente isso. Há dores que nos despertam, situações difíceis que nos colocam de joelhos, momentos de desespero que nos fazem voltar para os braços de Deus. E mesmo sendo doloroso, é nesse lugar que a nossa fé se fortalece. A palavra diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até a perda, até o choro, até o silêncio, Deus transforma tudo. Ele pega os pedaços da sua dor e constrói algo que você ainda não é capaz de enxergar. O que hoje machuca, amanhã pode se tornar um testemunho que vai curar outras pessoas. Muitas vezes, queremos entender tudo, queremos saber o porquê do sofrimento, queremos ver o plano completo. Mas Deus não nos chamou para compreender, Ele nos chamou para confiar. A fé verdadeira não nasce no conforto, ela cresce em meio à luta. Ela se solidifica quando o chão some dos pés e mesmo assim você decide continuar. Sabe o que é impressionante?
O próprio Jesus passou pela dor. Ele foi rejeitado, traído, humilhado e ainda assim escolheu obedecer ao Pai. No Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois completou: seja feita a tua vontade. Lucas 22, 42. Isso nos ensina que até Jesus sentiu o peso da dor, mas se rendeu ao propósito. E é isso que Deus quer de você hoje: rendição. Ele sabe que está doendo. Ele sabe que você está cansado. Mas Ele também sabe o que te espera depois dessa tempestade. Ele está usando esse processo para te preparar, te alinhar e te posicionar para algo muito maior. O sofrimento de hoje pode ser o solo onde vai florescer o seu chamado. Você não está sofrendo em vão. Deus está usando tudo isso para construir algo eterno dentro de você. Você vai sair disso mais forte, mais sábio, mais íntimo do Pai. E quando esse processo terminar, você não será mais o mesmo. Será alguém forjado pelo próprio Deus. Se essa palavra está alcançando você agora, escreva nos comentários: minha dor tem um propósito. Porque é exatamente isso que Deus está te mostrando. Ele está usando essa fase como ferramenta para revelar o destino que Ele preparou. Quando pensamos em deserto, logo imaginamos escassez, solidão, cansaço. E de fato, o deserto é tudo isso. Mas também é muito mais. O deserto na Bíblia nunca foi o fim da jornada. Ele sempre foi o cenário de transformação. Foi no deserto que Deus revelou quem Ele é. Foi no deserto que Ele ensinou o povo a depender do maná diário. Foi no deserto que Ele forjou guerreiros e profetas. E é no deserto que Ele também está trabalhando dentro de você. Não se engane achando que esse tempo difícil significa abandono. Ao contrário, é sinal de que Deus está te preparando. Ele está te moldando por dentro, arrancando o que não serve mais, fortalecendo áreas da sua alma que você nem sabia que estavam frágeis. O deserto não é punição, é formação. Deus sempre usa o deserto como escola. Veja Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça ardente. 40 anos sendo preparado no silêncio, no anonimato, na solidão. Mas foi esse tempo que o capacitou a se tornar libertador de uma nação. Não era punição, era processo, era treinamento, era estratégia divina, e você talvez esteja nesse lugar agora. Um tempo em que parece que ninguém te vê, ninguém te escuta, nada muda, mas o céu está de olho em você. O céu está investindo em você, porque antes de Deus fazer através de você, Ele precisa fazer em você. Ele está formando o seu interior para que você não desmorone quando chegar no lugar que Ele preparou. Salmos 119, 71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Em outras palavras, há coisas que só aprendemos na dor. Há profundidades em Deus que só acessamos quando o chão nos falta. Há revelações que só vêm quando todas as vozes se calam e só resta a voz do Espírito. Você pode estar pensando: mas eu não aguento mais. E Deus está te respondendo: eu estou aqui e a tua força vem de mim. No deserto, Ele é a água da rocha. Ele é a sombra no calor. Ele é o pão do céu. Ele não permite o deserto sem sustento. Se Ele te colocou nesse caminho, Ele vai te sustentar até o fim. E mais do que isso, Deus vai te tirar daí mais forte, mais cheio de fé, mais alinhado com o céu. Porque o deserto não dura para sempre. Ele tem hora para começar e hora para terminar. E quando esse tempo acabar, você não sairá o mesmo. Você sairá pronto para viver o que antes não conseguiria carregar. Hoje, abrace esse processo. Deus está te formando. Ele está fazendo de você alguém inabalável. Escreva nos comentários: Deus está me formando no deserto. Porque é exatamente isso que Ele está fazendo agora, te preparando por dentro para a promessa que
está chegando. Tem dias em que tudo parece fugir das mãos. As notícias não são boas, as pessoas decepcionam, as portas se fecham e a alma começa a se perguntar: será que tem alguém cuidando de mim lá do alto? E a resposta, mesmo que o coração duvide, continua sendo sim. Deus está no controle. Não importa quão bagunçada a sua vida esteja agora, nada escapa do olhar do Senhor. Deus não perde o fio da sua história. Ele não se atrasa, não se esquece, não desiste. Ele está escrevendo cada capítulo com precisão, mesmo quando parece que tudo saiu do rumo. Você olha e vê dor. Ele olha e vê construção. Você vê desordem. Ele vê preparo. O que você chama de caos, Deus chama de caminho. Um dos maiores enganos do inimigo é fazer você acreditar que Deus perdeu o controle da situação, que o céu está distante, que suas orações não estão surtindo efeito. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: eu ainda estou no comando. E enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você chora, eu recolho suas lágrimas. Enquanto você espera, eu preparo o terreno. 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Isso quer dizer que nem sempre você vai sentir, ver ou entender. Mas ainda assim, você precisa crer. Fé é isso. Confiar no caráter de Deus, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. É olhar para o céu em silêncio e declarar: eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Quando os discípulos estavam no barco e a tempestade ameaçava virar tudo, Jesus estava dormindo. Para eles era sinal de descaso, mas na verdade era sinal de paz, porque quem confia no Pai descansa, mesmo no meio da tempestade. E quando eles clamaram, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse: por que vocês têm tanto medo, homens de pouca fé? Mateus 8:26. Deus não ignora suas dores, suas angústias, suas incertezas, mas Ele também quer que você aprenda a descansar nele. O controle está nas mãos certas e acredite, nada está perdido. Ainda que os seus planos tenham desmoronado, os de Deus continuam firmes. Ainda que a sua visão esteja embaçada, a dele é perfeita. Ele vê além. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. E é por isso que hoje você pode descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você sabe quem está conduzindo a sua história. O seu amanhã não está nas mãos do acaso, está nas mãos do Criador do universo, e Ele não falha. Se essa palavra te alcançou, escreva nos comentários: eu descanso no controle de Deus. Porque essa é a fé que te sustenta, a certeza de que mesmo sem ver saída, você serve a um Deus que abre caminho no meio do mar. E Ele já está agindo em seu favor. Se você chegou até aqui, é porque Deus tinha algo especial para falar com você hoje. Talvez o seu coração estivesse cansado, talvez você estivesse pensando em desistir, mas o Senhor preparou essa mensagem para te lembrar: você não está sozinho. Ele está com você em cada passo, mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Ele continua agindo e o controle da sua vida continua nas mãos dele. Deus está te formando, te fortalecendo, te refinando. Essa fase difícil não vai durar para sempre. O deserto é só uma estação. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e entender que Ele esteve com você o tempo todo. Então, continue firme, continue crendo, continue caminhando pela fé. E agora eu quero te pedir, se essa palavra tocou sua alma, se Deus falou com você através dessa mensagem, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais vidas. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de renovo e direção de Deus. Você pode ser o instrumento que Ele vai usar para mudar a vida de alguém. E não saia sem escrever nos comentários algo que declare sua fé. Pode ser: eu confio em Deus, Ele está no controle.
Minha vida está nas mãos do Senhor. Declare, porque cada palavra de fé escrita é uma semente lançada no céu. E Deus honra aqueles que, mesmo cansados, continuam crendo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele te sustente, te dê paz e te fortaleça para viver o que Ele já preparou. A sua história não termina no desânimo, ela continua debaixo da promessa. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.